Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o tema que a nossa equipe escolheu, que foi o trabalho escravo no século XXI. A escravidão no Brasil teve início com a chegada dos portugueses em 1500. Os primeiros escravos eram índios, mas a exploração contra os povos africanos começou no século XVI. A captura dos africanos era feita por meio de guerras tribais ou trocas de mercadorias. Os escravos eram transportados de formas desumanas nos navios negreiros e muitos morriam durante a viagem. No Brasil, os escravos eram utilizados principalmente na produção de açúcar, café e algodão. A escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos até a Lei Áurea de 1888. A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira, como a desigualdade, o racismo e o preconceito que acontece hoje em dia. O combate ao racismo e à discriminação é uma luta constante para garantir a igualdade de direito a todos. A vida dos escravos no Brasil era marcada pela violência, exploração e opressão. Eles eram considerados propriedade de seus donos e não tinham direito nem de liberdade. Trabalhavam de sol a sol, sem descanso, em condições precárias e insalubres. Além do trabalho pesado nas plantações, os escravos também eram obrigados a realizar tarefas domésticas, como cozinhar, lavar, passar roupa, e as mulheres eram frequentemente estrupadas pelos seus donos, e muitas vezes engravidavam. Os filhos nascidos de escravos eram considerados propriedade de seus donos e também eram escravizados. A escravidão foi a base da economia brasileira durante mais de 3 séculos. Os escravos africanos foram responsáveis por grande parte da produção de açúcar, café e algodão e outros produtos agrícolas que eram exportados para a Europa. A riqueza gerada por esses produtos foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil como nação. Porém, essa riqueza foi construída à custa de sofrimento e opressão dos escravos africanos. A economia brasileira dependia da exploração do trabalho escravo, o que gerou uma enorme desigualdade social e econômica. A abolição da escravatura no Brasil foi o resultado de muitas lutas e conquistas dos abolicionistas. O movimento abolicionista foi liderado por homens e mulheres brancos e negros, que lutaram pela liberdade dos escravos. Um dos principais líderes do movimento foi Joaquim Nabuco, que defendia a abolição imediata da escravidão. Outros líderes importantes foram Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou advogado e lutou pela libertação de muitos escravos, e André Rebouças, um engenheiro negro que lutou pela igualdade racial. A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. No entanto, a abolição não significou o fim da desigualdade racial no país. No Brasil, o entendimento do trabalho análogo ao escravo acontece a partir de 4 modalidades, como promover condições desgastantes de trabalho, fazer com que as funções aconteçam de maneira forçada, condicionar as jornadas exaustivas de trabalho e gerar trabalho no regime de servidão. No Brasil, submeter o trabalhador a qualquer uma ou a todas as situações que eu falei antes é um crime previsto no artigo 149 do Código Penal. A punição para o empregador pode ser a reclusão de 2 a 8 anos, pagamento de multa e além de pena correspondente à violência. A fiscalização do trabalho resgatou 1.726 pessoas em 169 casos de trabalho análogo à escravidão em 2021. O total representa um aumento de 113% em relação ao ano anterior e é o maior número desde 2013, quando foram registrados 170 casos. O número de resgatados no meio rural em 2021 é 76% maior do que em 2020. Minas Gerais é o estado com mais correspondência, foram 51 casos e 757 pessoas resgatadas. Em seguida, vem o estado do Pará, com 27 casos, e o de Goiás, com 17 casos. Um dos casos ocorreu próximo a Brasília, onde 116 pessoas foram resgatadas de uma colheita de milho para a fábrica de cigarro Souza Paiol. Segundo o levantamento do CPT, eles recebiam R$ 5,00 por quilo de palha colhido, viviam em alojamentos precários, sem paredes e com goteiras, iniciavam o trabalho às 5 horas da manhã e só tinham acesso a 2 refeições diárias, e a primeira era só depois de 6 horas de trabalho. O proprietário da terra teria afirmado que os contratos foram feitos por empresas terceirizadas, para se eximir da culpa. Esses casos são mais comuns do que parece, porém a gente não vê, a gente não tem muito acesso a isso, só quando isso explode, sai em rede nacional. Porém, eu tenho um caso desse bem próximo de mim, que é a minha mãe. Ela é estrangeira e veio para o Brasil com o objetivo de mudar de vida e conquistar novas coisas. Então, quando ela era bem nova, ela veio da Bolívia para o Brasil, porém, com certeza ela não imaginava que ela ia passar por algumas situações. Para que vocês entendam, eu elaborei algumas perguntas que vão ser respondidas por ela em vídeo. Espero que vocês gostem. Oi, tudo bem? Meu nome é Thelma Gutierrez e eu vim da Bolívia. Eu moro no Brasil faz 21 anos. Quando eu decidi vir morar pro Brasil, foi uma decisão assim, bem difícil, porque deixei minha família, deixei todo mundo, amigos. Eu tinha 18 anos
Eu pensei bastante, bastante. E eu vim bem assim, bem com bastante planos pra cá, né? Cheguei em São Paulo, cheguei numa casa de costura, uma facção. Não havia nada, nada. Então, no primeiro dia já me levaram, era um porão ali, com umas 20 máquinas, bastante gente trabalhando. Já me levaram para praticar uma máquina aí. Eu tive que aprender, aprendi em um dia aprendi. O cara falou que, o dono da facção, que além, ele era boliviano, né? Explorava os próprios subterrâneos, ele falou que pagaria dólar. Então eu aprendi, só tinha boliviano ali, só gente boliviana, assim, mais assim, gente do interior que não sabia falar o espanhol nem direito, só falava dialeto de Guarani, Aymara, essas coisas. Todo mundo trabalhava das 5 da manhã a 1, 2 da manhã, o dia inteiro. Café da manhã, nosso café da manhã era salsicha, tipo uma salsicha aguada, assim, com extrato de tomate. Esse era um café da manhã, pão, a gente não podia sair pra fora, era desumano. Para tomar banho era 1 minuto, entrava, já tinha que sair. Não podia tomar banho todos os dias, porque ele controlava tudo. A pessoa que me trouxe falou que ganharia bastante bem, mas era mentira. Foi bem difícil para mim. Eu acordava, o cara passava. Era uma casa enorme com muros, meu Deus, muros gigantes, a porta de aço. Ele não dava chave, só ele saía e entrava, então a gente vivia trancado. Acordava às 5 da manhã, tinha um quarto das meninas que tinha o quarto com as beliches, né? 6 beliches, aí tinha as meninas e outro dos meninos. Acordava a gente, batia a porta às 5 da manhã pra ir trabalhar. Eu trabalhava, doía minhas costas mesmo. As costas parece que rachava de tanto ficar agachada, sabe? Não foi fácil. Chorava bastante. Queria ir embora, mas falei, deve ter uma solução, não sei. Eu fiquei maquinando, pensando, sabe? Aí comecei a fazer amizades com o pessoal dali. Todo mundo. Eu fazia amizade com todo mundo e perguntava onde eles iam de domingo, né? Se tinha família, eles. Alguns tinham família e, tipo, eles não iam pra casa da família porque não tinha outra opção. Tinha que trabalhar ali, morar ali, né? Ali, sei lá, a gente ganhava por mês, era R$100, 150, porque era descontado tudo. E também eles iam numa praça, lá em São Paulo, né? Que ali é o lugar que eu cheguei. Tem uma praça chamada Cantuta, onde se reúnem todos os estrangeiros, tipo peruano, uruguaio, chileno, colombiano, venezuelano, todo mundo lá. Aí eu comecei a ir pra lá, né? 2 domingos seguidos. Era legal, tudo. Quando saía pra mim era a vida, assim. Aí consegui a documentação, meu RG. A gente só tem RG na Bolívia, não tem CPF, nada, só tem o RG. Pedi pra ele, não lembro pra quê, mas ele me entregou, ele confiou, me entregou. Graças a Deus. E aquele domingo eu saí de lá e não voltei mais. Não voltei mais, não. Saí só com um tênis, um chinelo. Eu acho que 2 mudadas de roupa. E só. E chorei bastante porque trabalhei lá, não é uma humilhação, sabe? Trabalhar assim. E tem bastante gente que nessa época eles, tipo, se conformavam com isso, sabe? E meu tio me ajudou, ele me levou pra casa dele. Ele fez uma denúncia. O cara o Ministério do Trabalho foi na casa dele, saiu na TV tudo, então ele foi preso. E naquela época era normal isso. Aí fui morar com meu tio, ele me ajudou, me achar um emprego numa feirinha, que ele também vendia roupa na feirinha, e ele tem a fábrica de bordado. Aqui em Santa Catarina tinha outro tio que ele me chamou para ir pra lá, e eu vim embora, né, falei, não, eu não quero sair mais de São Paulo, eu tava muito traumatizada, né, porque eu falei, eu vou embora pra Bolívia, né. Aí vim pra Indaial, ainda sem documento. Trabalhei aqui também em Indaial, em uma fábrica de bordado, assim, de noite. Mas assim, era outro nível, né? Meu pagamento vinha certinho, hora extra. Aí minha vida já foi mudando. Fui aprendendo mais o português e graças a Deus agora eu tenho 2 filhas lindas, que é a Thaís e a Andressa, e tudo melhorou, graças a Deus. Então, vida de imigrante não é fácil. Pior antigamente, né, 21 anos atrás, não foi nada fácil pra mim. Eu não quis voltar pra Bolívia naquela época, né? Todo mundo me pergunta, por que tu não voltou com tua mãe? Porque eu não queria voltar pra mesma coisa, sabe? Então eu falei, não, aqui vai dar certo, tudo, entre trancos e barrancos, né? E deu certo. Eu sou formada em enfermagem agora.
E consegui. Obrigada, gente, desculpa aí. Amei compartilhar um pouquinho da minha vida. E sucesso pra vocês. E é isso. Ser imigrante não é fácil, mas agora também tem mais ajuda de todos os lados, né? Em qualquer lugar do mundo já tem ajuda pra tudo, então. Mas antigamente não era assim. E beijo pra vocês. Obrigada por tudo. E é o último ano, né? Vamos viver. Tchau. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um trabalho assim mais com objetivo. E também teve essa interação da minha mãe. Ela topou participar disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.